Olá pessoal, estamos aqui para falar um pouquinho mais da manutenção condicionada à inspeção. E o tema de hoje é pessoas, capacitação de pessoas. Já falamos bastante sobre métodos, sistemas, formas de operar, mas tudo isso não vai acontecer se essas pessoas, que são os protagonistas, não estiverem capacitados. E qual a diferença entre treinar e capacitar? Capacitar é muito mais. Capacitar é fazer com que o olhinho dele brilhe, ele sinta vontade, ele se veja no contexto. Bom, para isso demanda o quê? Tempo e energia. Às vezes pensamos e acreditamos que o que está na nossa cabeça é tão óbvio, no modelo, na forma de fazer, que também vai estar na cabeça das pessoas. Um simples treinamento, uma passagenzinha rápida, ele vai pegar. Não vai. Isso cria confusão e faz com que os modelos eles não avancem. O que foi implementado de estratégia que foi definida não seja de fato implementado, na verdade, né? Nós recomendamos usar as competências essenciais, um modelo de competência essencial. Para isso é importante definirmos quem está em que posição. Pessoas certas nos lugares errados não saem, não dá resultado. Então é muito importante trabalhar os 3 pilares da competência essencial. Primeiro, conhecimento. As pessoas precisam ter uma formação acadêmica, uma especialização dentro do que vai atuar. Engenharia de manutenção, ele tem que ter essa formação. Senão não tem jeito. É planejamento, ele tem que ter a formação técnica e uma pequena especialização, no mínimo. Senão é até cruel tentar achar que ele vai dar as entregas, porque não vai conseguir, não tem jeito. Bom, o segundo ponto, a habilidade, que é a capacidade de transformar o conhecimento em prática, e colocar em prática no dia a dia, né? E o terceiro, a atitude, querer fazer. Mas não adianta imaginar que não, eu quero que ele faça e ele vai querer com frases de efeito. Isso não funciona. Pessoal, banana amadurece com o tempo. Se você colocar a banana guardadinha dentro de um saco, 2 semanas depois, dependendo da temperatura, está madurinho. Pessoas, para atingir um nível de maturidade necessário a conduzir as suas atribuições, precisam ser capacitadas. O segundo pilar, o segundo requisito, que é a habilidade, nós recomendamos que seja dividido em 3 níveis: sensibilidade, precisão e agilidade. Bom, eu preciso que todos sejam exatamente iguais? Não. As competências têm que ser como os dedos da nossa mão. O essencial para aquele cargo. Então vai ter um cargo, uma atribuição que vai exigir mais sensibilidade, outro mais precisão e outro mais agilidade. Por isso que tem que estar parametrizado. O RH tem que parametrizar os modelos para que a matriz de competência seja aplicada de forma eficaz. Tá certo? Como? Vamos dar um exemplo do PCM, por exemplo. Para a pessoa que vai exercer o cargo de planejador, fazer o planejamento avançado. Qual dessas qualidades, dessas 3 qualidades, ele precisaria ter mais ênfase? Sensibilidade. Para perceber as necessidades, as interferências, as condições circunvizinhas. Não é que ele não precisa ter precisão e agilidade, precisa. Mas a qualidade que mais vai dar ênfase à função dele é a sensibilidade. E o programador? Precisão, porque a ordem já está planejada, então precisa de precisão, tempos e movimentos, sequência lógica e cronológica das atividades. Aí aquele pessoal que trabalha com o diligenciamento e o controle dessa manutenção. O diligenciamento, preparando o material, disponibilizando, contato com o fornecedor, com o supply, agilidade. Então as 3 competências estão aqui dentro. Então nós conseguimos formar um time de verdade, com competências essenciais.
Bom, isso é fácil? Não. Quando nós não fazemos isso, nós achamos que todo mundo tem que pegar. E tem um poeta de Minas Gerais que diz o seguinte: toda força bruta representa nada mais do que um sintoma de fraqueza. Ingerência. Então, quando nós chegamos, vamos fazer auditoria, cobrar, sem dar as condições básicas, isso é ingerência. Isso não vai sair do lugar. Pode dar um pequeno resultado pontual ali, mas ele não tem base de sustentação. Quem faz as coisas acontecer são pessoas. Pessoas precisam estar motivadas, elas têm que se sentir bem, elas têm que se sentir confiantes, elas têm que sentir que tem espaço para, inclusive, errar e admitir que errar e não ser punida indevidamente. Porque o que prevaleceu ali foi o quê? A boa intenção dela. Competências essenciais, autoridades essenciais, não podemos cobrar mais do que damos. Isso é essencial. Aí qualquer modelo funciona. A MCI se baseia em pessoas, porque é pessoas que fazem a coisa acontecer. Você pode não concordar tanto, mas você vai ver que é necessário essas competências. Até para tomar decisão do que não fazer. Até para tomar decisão de quem não deve estar no time. Tá bom? Por hoje é só, espero que tenham gostado. Se não gostaram também, coloque suas críticas, é muito importante. Nós estamos entrando num momento crítico, difícil, recursos escassos. Então esses recursos têm que estar sentindo bem, confortável. Lembre-se, banana amadurece sozinho. Pessoas não, pessoas precisam ser capacitadas. Até o próximo.